Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Abram suas Bíblias no capítulo 12 de Romanos. Vamos começar aí. Eu vou falar sobre um assunto do qual eu falo vez após vez. E às vezes me pergunto se talvez eu falo sobre essas coisas por minha causa e acontece de você estar aqui. Acho que pode ser o caso. Mas vou falar novamente sobre a mente renovada. Espero de um ângulo um pouco diferente. A mente é um campo de batalha, sabemos disso. Aqui está parte do nosso desafio. Sabemos que nada podemos fazer sem Ele. Sabemos que nada podemos fazer sem Ele. Nosso problema é que não fazemos nada com Ele. Atos 10:38 diz: Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Deus está com alguém, espera-se que o impossível se curve. A mente renovada é uma grande parte dessa jornada. O capítulo 6 de Efésios nos dá uma imagem, uma metáfora de uma armadura e como ela protege a vida de um crente. Aqui está o capacete da salvação, a couraça da justiça. Há também o escudo da fé. Esse escudo da fé é para bloquear e extinguir os dardos inflamados do inimigo. Se puder imaginar isso, um soldado segurando um escudo, que deve parar o dardo inflamado, a flecha do inimigo de vir e penetrar. A fé absorve os pensamentos e sugestões ilegais do inimigo. Se uma flecha passa pelo escudo, passa pela nossa fé e nos fere, existe uma segunda ferramenta que Deus nos deu. A espada do Espírito, na verdade, não é uma longa espada, como nos Três Mosqueteiros ou algo assim. Não é esse tipo de espada. Na língua original, é como uma faca de 30 centímetros. Talvez fosse usada para combate a corpo, mas com certeza, se uma flecha passa pelo escudo da fé, é aquela espada, aquela palavra que arranca a mentira. É importante identificarmos as mentiras que vêm até nós. Mas é igualmente importante reconhecermos a verdade que deve substituí-las. A verdade não é para ser vista de relance na leitura diária. É para ser memorizada, é para ser orada, é para ser meditada. O que acontece com as mentiras do inimigo é que elas sempre guerreiam contra a nossa identidade em Cristo. E tentarei te mostrar isso em um momento. Cada mentira que o inimigo sugeriu a você, já lançou em seu caminho, existe para guerrear contra o que você sabe sobre ele. E quando entretemos mentiras, na verdade, criamos uma arena onde o pensamento do inimigo é capaz de guerrear contra a mente de Cristo. Agora, o diabo nunca pode vencer a Deus. E não leve isso mais longe do que eu pretendo. Mas criamos uma arena onde, quando entretemos os pensamentos do inimigo, naquele momento, esses pensamentos guerreiam contra o que sabemos contra Deus e podem enfraquecê-lo. Não estou dizendo que o inimigo jamais tenha poder sobre o Senhor, nunca. Mas o que estou dizendo é que há uma época em que o que pensamos e o que determinamos afeta o resultado que Deus deseja. Capítulo 7 de Marcos tem um exemplo assustador, onde o escritor do Evangelho está citando Jesus
que diz: vocês, por suas tradições, invalidaram a palavra de Deus. O que é mais poderoso do que a palavra de Deus? Nada. A coisa mais poderosa no universo. E, no entanto, nós podemos escolher no que meditamos, no que pensamos, e quando você empodera uma mentira, você empodera o mentiroso. Quando você acredita em uma mentira, você empodera o mentiroso. Então é possível, nesse momento, aquele espaço de tempo, através da tradição, através de valores religiosos mal aplicados, que não são fundados na mente de Cristo, eu posso minar o poder da palavra de Deus. Ele disse: você invalida a palavra de Deus. A verdade tem todo o céu como suporte. Uma mentira não tem nada que a suporta, exceto poderes demoníacos inferiores. Mas no momento em que a mentira é mencionada a mim, por causa da autoridade que eu tenho em Cristo, eu posso fortalecer a mentira e minar a palavra do Senhor sobre a minha vida. Foi um bom ponto, Bill. Continue tentando, não desista, não desista. A fé absorve e extingue a mentira. A fé é embasada na palavra de Deus, descobrindo a natureza de Deus. Toda mentira é para minar nossa posição em Cristo, minar nosso senso de autoestima, nosso senso de design e propósito. Vamos entrar em Romanos 12. Você tem suas Bíblias? Deixe-me vê-las. Tudo bem, tudo bem. Romanos 12, versículo 1. Rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse terceiro versículo me fascina. Vamos ler novamente. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Gostaria de sugerir a você que seus pensamentos, embasados na fé, são maiores do que você pode imaginar. Seus pensamentos, que são expressões de fé autêntica, são maiores do que você pode imaginar. Há uma diferença de pensamentos que estão embasados na fé ou embasados na realidade. O que é da sua imaginação tem que ser reforçado para se manter. Conheço pessoas que vivem para proteger sua autoestima. Eles não podem receber correção, porque qualquer correção é uma ameaça à sua autoestima. Você vê isso com Saul e Davi. Quando as mulheres começaram a cantar Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Qualquer bom líder que esteja seguro de sua própria identidade é encorajado pelos sucessos daquele abaixo dele. Mas quando vive para proteger sua própria identidade, tem que sustentá-la com faz de contas com, e por causa disso ficamos inseguros e com inveja e não entendemos quando a gente não entende quem Jesus nos fez para ser. Quem descobre quem Deus o criou para ser nunca mais quer ser outra pessoa. Quem Deus nos criou para ser que importa. Essa é uma área tão crítica. Jesus foi agredido verbalmente, tentado, em Lucas 4, quando Satanás veio a ele no deserto
em seu jejum de 40 dias, e ele lhe fez essa pergunta: se és o Filho de Deus, a primeira coisa que ele abordou foi a identidade. A batalha pela identidade é culturalmente tão significativa que se tornou uma epidemia. Perdeu-se o senso de identidade. É uma pandemia. E é contagiosa. As pessoas que acreditam em mentiras inspiram outras pessoas a acreditar nas mesmas mentiras só para proteger esse falso senso de identidade. Quando você acredita em uma mentira, precisa alimentá-la com mais mentiras para protegê-la. A verdadeira fé não é a expressão de autodeterminação. A verdadeira fé é o resultado da rendição. Você não pode se esforçar a uma grande fé, mas você pode se render a uma grande fé, porque você é um crente. E os crentes creem como parte da sua natureza. Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Anos atrás, ouvi alguém dizer: não quero fazer a vontade perfeita de Deus, quero fazer a vontade agradável de Deus. Isso é tão estúpido. Essas não são 3 termos descrevendo 3 expressões diferentes da vontade de Deus. Se você já pensou nisso, se esbofeteie, até começar a pensar corretamente. 3 palavras descrevem a mesma coisa: boa, agradável e perfeita. A mente renovada, pelo que entendo, nos ajuda em 3 coisas básicas. Número 1, a mente renovada nos permite introduzir o miraculoso. Eu vou explicar como. Diz que através da transformação da nossa mente, provamos qual é a vontade de Deus. A melhor definição da vontade de Deus está na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? Na terra como é no céu. O que se torna isso possível? A mente renovada. A fé não vem da mente, nós sabemos disso. A fé vem do coração. Mas a mente renovada é como as margens de um rio, cria o contexto para a fé fluir. A mente renovada sempre trabalhará em cooperação com a fé. A fé vê. A fé percebe. E a mente renovada sempre funcionará na percepção do que a fé vê e cooperará com aquilo que Deus projetou. Número 1, a mente renovada torna possível ou dá ocasião para o milagre. Você sabe que sua mente é renovada quando o impossível parece lógico. Existe um raciocínio disponível para nós que não é empolgação. Não é através do esforço humano. É a mente de Cristo revelada nas Escrituras, página após página após página. E a mente renovada se embasa no que Deus disse acima de qualquer outra coisa. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se passo mais tempo recebendo informações da mídia comum do que da palavra de Deus, então minha depressão é autoimposta.
Se acredito numa mentira, eu crio um lugar. Se eu recebo uma mentira, eu crio um lugar para aquela semente germinar. Ao gastar tempo pensando e falando, rego essa semente até que ela crie raízes em minha personalidade e afete a maneira como eu afeto as pessoas. Esse tipo de mentira é só removido por meio de arrependimento. Sabemos que o arrependimento significa mudar a maneira de pensar, mas a parte que eu nem sempre enfatizo e que pretendo enfatizar daqui em diante é que a Bíblia diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. O arrependimento não é um exercício mental, não é mente sobre a matéria. Não é, eu escolho pensar de forma diferente sobre isso. É diferente disso. Vem de um lugar de profunda tristeza. Digamos que você tenha pensamentos de dúvida. É fácil identificar sugestões do diabo sobre imoralidade, roubo, mentira, esse tipo de coisa. Essas são fáceis de ver. Esse é o diabo vestindo uma roupa vermelha. Fácil de identificar. É quando ele vem parecendo como Jesus que temos dificuldade. Ele é aquele anjo de luz. A Bíblia diz que ele vem como um anjo de luz. E quando ele vem com a sugestão que, na verdade, é dúvida, mas porque tem o sentimento de humildade, é recebido pelos crentes. O foco em si mesmo, em nome da humildade, é um orgulho silencioso. Egocentrismo é o problema. Se acolher essa mentira, digamos de dúvida, onde Deus disse para fazer algo e para obedecer ao Senhor preciso ir nessa direção, mas estou cheio de dúvidas, eu não acho que posso fazer isso, eu não sou esse tipo de pessoa, não tenho essa personalidade, não tenho esse dom, não fui treinado, seja o que for. Esse tipo de dúvida está alimentando uma mentira porque é contrário ao que Deus disse. E porque eu não tenho confiança em mim mesmo, caio na mentira de que isso é humildade. E isso não é humildade de jeito nenhum, porque é arrogância e orgulho, porque guerreia contra o que Deus disse. Esse tipo de pecado no qual todos nós já caímos, só é desarraigado por meio de arrependimento. Tipo, Pai, eu escolhi acreditar no contrário do que você disse. Me perdoe. A tristeza segundo Deus produz o quê? A tristeza segundo Deus nos posiciona para mudar nossa perspectiva sobre a realidade. É o que produz arrependimento real. Então, veja a mentira pelo que ela é. Mais tarde, vemos que a Bíblia diz, nós pegamos essas mentiras e as derrubamos. É um ato violento. Não é algo que resistimos passivamente e vamos para outros pastos verdes. Deve haver um reconhecimento. O inimigo guerreou contra minha alma com essa mentira e ele não terá sucesso. Pego isso que foi levantado em meu coração e minha mente contra o conhecimento de Deus e o derrubo violentamente. Eu reconheço que é Deus, isso não terá mais efeito sobre a minha vida. Me recuso a permitir que essa mentira crie raízes em quem você me fez para ser. A tristeza, segundo Deus, produz a mudança. A primeira coisa que a mente renovada faz para nós é nos posicionar como parceiros de Deus para ver as impossibilidades da vida se curvarem ao nome de Jesus. A mente renovada, a atmosfera de milagres. A segunda coisa que ela faz é nos conectar, o que eu acabei de falar, nos conecta com a verdadeira autoestima, o que é essencial. Autoestima que é fruto de nossa própria disciplina, sabe? Não me importo. Gostaria que mais pessoas fizessem isso. Finja se for preciso. O mundo seria um lugar melhor se você mentisse para mim. Não me importa. Risca essa última parte. Isso foi...
um parênteses desnecessário. Mas a autoestima bíblica é ver o que ele vê, é dizer o que ele diz, é acreditar em sua palavra acima de tudo em nossa vida. A guerra contra a identidade é tão grande e tão significativa. É o que está por trás da destruição do conceito de paternidade em um país, em uma nação. Não quero dizer de forma alguma que uma mãe solteira não possa liberar e transmitir identidade aos filhos. É que há uma grande guerra por paternidade. E esse é o ponto. Infelizmente, o que acontece lá fora não fica lá fora. Às vezes, o que acontece lá fora entra aqui. E a batalha que seu vizinho tem, se você lutar a mesma batalha que seu vizinho incrédulo luta, com as mesmas ferramentas que eles lutam, você terá o mesmo resultado que eles têm, independentemente do fato de você passar a eternidade com Jesus. As armas da nossa guerra não são carnais. Elas são divinamente projetadas para caber bem na sua mão. Divinamente projetadas para ser tomadas por cada indivíduo aqui. Não é uma espada mal ajustada. É uma espada que se encaixa perfeitamente de acordo com o seu projeto, o seu propósito. E com o que Deus disse sobre você, é possível aniquilar completamente toda mentira que é lançada contra você. Paulo disse a Timóteo: lute sua guerra, lute de acordo com as profecias que lhe foram dadas a seu respeito. Tome a palavra do Senhor e lute a sua luta. Em outras palavras, seu destino está do outro lado da guerra. Então, pegue a palavra de Deus e chegue lá. Faça o que for preciso para fazer e chegue lá. Esse é o seu desígnio, esse é o seu projeto. Pegue essa palavra e vá até lá. E parte do que fazemos é esse senso de autoestima e propósito. Não trabalhamos nossa autoestima para nos sentirmos melhor sobre nós mesmos. Essa é uma conclusão nauseante. Eu deveria dizer isso melhor. É uma conclusão que poderia ser melhor. Como foi, Dan? Tudo bem? Foi bom? Foi uma maneira gentil de dizer, não faça isso, é estúpido. Qual é o propósito da sua autoestima? Sua autoestima está embasada na natureza de Deus. Você não descobre quem você é até descobrir quem Ele é. A autoestima é a nossa confiança no design, o que significa que somos automaticamente conectados ao designer. Isso foi bem, vamos seguir. 2 Coríntios capítulo 10. Capítulo 10 de 2 Coríntios. Não sei se mencionei isso, eu falei essa semana com alguns alunos sobre esse capítulo. Não quero dizer que esse versículo está me assombrando, mas está me assombrando. Está me seguindo onde quer que eu vá. Não conheço, não quero esquecê-lo, nem quero. Mas o Senhor definitivamente está tentando criar. Sinto que essa é uma passagem para agora, para entendermos melhor a hora em que vivemos. Versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Imagine comigo uma fortaleza. Se estivéssemos nos dias bíblicos, veríamos cidades feitas de enormes pedras cortadas, e os muros eram construídos com várias pedras. Dentro haveria casas ou castelos, coisas assim. Se for na Europa, eles têm esses castelos belos construídos de pedras. Uma pedra não é uma fortaleza. Uma pedra não cria uma morada. Mas pedras repetidas, conectadas entre si, eventualmente constroem um lugar onde o inimigo pode se esconder sem ser reconhecido. O que são essas pedras? São pensamentos ilegítimos. E quando acolho um pensamento ilegítimo que o inimigo sugeriu sobre a minha vida e me detenho nele, medito nele, o que estou fazendo? Estou construindo uma habitação para o inimigo habitar sem ser reconhecido.
Isso fez sentido para você? Esse castelo, como edifício. O inimigo se esconde dentro, não podemos vê-lo, ele sai à noite para nos atacar. Mas não o vemos durante o dia porque está se escondendo atrás desse modo de pensar que é ilegítimo. Ele diz, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, derrubar os padrões ilegítimos de pensamento que é permitir o inimigo matar, roubar e destruir. Versículo 5, destruindo os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todas as mentiras que acreditei foram lançadas a mim para questionar como Ele é. Cada mentira era para me levar a questionar sua natureza, sua promessa, sua aliança. Destruindo o sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos dizer que, para fins de ilustração, que esse é um exército aqui, um exército físico, lutando uma guerra física. E aqui está... E lá fora está o exército inimigo, e nesse exército inimigo tem um terrorista de renome mundial que mata, estrupa e mutila por prazer e deleite. E reunimos uma equipe de agentes tipo boina verde e os enviamos. E eles entram no acampamento do inimigo e tomam cativo aquele terrorista de renome mundial e o trazem ao nosso acampamento. Agora imagine que o terrorista está aqui e nós o treinamos com seu zelo, com a sua vontade de se arriscar. E nós o treinamos agora para lutar não contra os propósitos de Deus, mas pelos os propósitos de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Saulo, de Tarso, que procurava matar, foi apreendido pelo Senhor e levado para a linha de frente na batalha. E ele se tornou como um pensamento cativo que agora trabalha em nome do reino de Deus. As mentiras com as quais nós lidamos ao longo de nossas vidas devem ser tratadas, mas não basta sairmos do vermelho. Temos que entrar no azul. Não é bom o suficiente que eu parei um pensamento ruim. Devo substituí-lo pelo que Deus diz. Devo substituí-lo pelo que Deus diz. O que Ele diz? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É entender que aquilo que estava trabalhando em mim para minar minha identidade, minar minha confiança em Deus, minar minha fé, e agora aquilo que estava trabalhando contra mim está trabalhando para mim, aumentando minha fé, aumentando minha confiança em Deus, aumentando minha autoestima e propósito. Os pensamentos agora são usados para o meu bem-estar e não contra mim. A mente renovada deve, de certo modo, facilitar o milagre. É para nos dar acesso a uma autoestima que firma nossa alma na natureza e na aliança de Deus. Mas a terceira coisa que ela faz, a mente renovada está livre da ansiedade. A mente renovada nos posiciona para a criatividade vinda de Deus.
Pare de tentar ser diferente. Pare de tentar de ser original. Comece a ser autêntico. Artistas que tentam ser originais fazem coisas estúpidas. Mas os artistas que são autênticos criam. Estou lhe dizendo a verdade. Você pode criar a partir da dor, mas nunca é tão maravilhoso quanto aqueles que criam a partir do transbordar da vida em Cristo. Toda criança de 5 anos é um artista. E de alguma forma entramos em um sistema educacional onde somos ensinados, este é um artista, esse não. E, no entanto, a criatividade deve ser uma expressão normal da vida de todo crente. Quer que você seja um advogado, médico, pai, mãe, que trabalhe no posto de gasolina, que tem um negócio próprio, não importa. Criatividade, autenticidade, vou usar essa palavra, autenticidade é necessária em todas as expressões da sociedade. Porque há uma expressão autêntica de quem Deus o criou para ser que o mundo anseia. E tentar copiar outras pessoas mata o que Deus nos criou para ser. E o que acontece com a nossa verdadeira mente renovada, que está funcionando em nós, essa mente renovada está livre da ansiedade e das coisas que nos amarram com o medo de cometermos erros. A mente renovada não tem medo de errar e está disposta a correr riscos. As primeiras filas ouviram, desculpe, foi um telefone. Pense comigo por um minuto. A vida cristã deve ser despreocupada. Como isso é possível? O médico me disse, você não pode ter estresse em sua vida. E ele sugeriu, tem um dia da semana para lidar com as coisas estressantes. Até isso é desafiador. Então, hoje. E depois amanhã? Depois terça? Por quê? Deixe-me levá-lo a uma história estranha. Não vamos ler, mas você pode ler por conta própria, se quiser. O capítulo 1 de Zacarias fala sobre 4 chifres. Chifres nas Escrituras são autoridades ou poderes. 4 chifres soltos na terra. 4 é o número da terra, o mundo. Norte, sul, leste, oeste. Representa o planeta. O inimigo pegou 4 realidades demoníacas, poderes, e os liberou na terra para desencorajar o povo de Deus e minar a obra do Evangelho. E a resposta de Deus para esses 4 chifres foi liberar 4 artesãos. É uma das coisas mais estranhas. É como quando Deus enviou um coral à frente da batalha. A resposta do Senhor para esses 4 reinos de autoridade e poder que cobririam a terra com a mentalidade opressiva, a resposta foram 4 artesãos. Em outras palavras, um movimento mundial de criatividade, um movimento mundial de expressões autênticas restauradas por um relacionamento com Deus. Isso aterrorizaria o inimigo. Isso reverteria o efeito desses 4 chifres.
Quão importante é a mente de Cristo? É importante provavelmente por 1000 razões, mas uma delas é que é a única maneira pela qual o autêntico você será conhecido. É a única maneira pela qual o autêntico você será conhecido por você e pelas pessoas ao seu redor. A mente de Cristo não é algo colocado sobre você. A mente de Cristo é algo para o qual você foi projetado. A mente de Cristo é a luva que se encaixa perfeitamente. É a conexão perfeita entre o design e o designer. Um versículo que mencionei aqui algumas semanas atrás, vou mencionar de novo. Sinto que provavelmente pode ser a passagem-chave para a minha vida nos últimos 10 anos. É João 15:7, onde ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quero encerrar hoje com esse versículo. Deixe-me falar por um minuto. Você permanece em mim. Viva em um lugar onde se sinta na presença de Deus. Que o afeto de seu coração esteja embasado no fato de que Deus está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Ele diz: permaneça em mim, minhas palavras permanecerão em você. Seja intencional em receber, meditar, orar sobre o que Deus disse sobre sua vida. Não pode ser passivo. Não pode ser esse vislumbre ocasional de um verso inspirador. Tem que estar acolhendo a verdade da palavra para que ela tenha o seu pleno efeito. Você sabe a diferença entre leite e carne na Bíblia? O leite é aquilo que acalma e conforta. A carne é o que traz mudança. A carne é chamada de a palavra da justiça em Hebreus 5. A palavra da justiça, aquela que provoca mudança em mim. Recebendo o que Deus disse sobre mim, que provocará mudança e transformação. Transformação pessoal consiste com o que Deus disse. Como seria, Romanos 12:3, pensar de acordo com a fé? Permaneça em mim, deixe que minhas palavras permaneçam em você. Então você se posicionará para colaborar com Deus, para ver sua vontade e seus propósitos realizados em e através de você na Terra. É o versículo que descreve nosso design, nosso propósito, nosso papel de colaboração para ver a transformação acontecer ao nosso redor. É a mente transformada que transforma uma pessoa. É uma pessoa transformada que transforma uma cidade. Há uma conexão. E nós fomos convidados para esse papel de parceria com o Senhor,
Não só viver com a consciência de que não posso fazer nada sem Ele. Eu quero parar de não fazer nada com Ele. Eu quero que João 15:7 seja cada vez mais o meu pão de cada dia, onde uma vida intencional e a presença manifesta de Deus, acolhendo o que Ele declarou sobre a minha vida, rejeitando acreditar em uma mentira sobre isso, para ver a sua vontade ser feita na terra como no céu. Vamos nos levantar. Você sobreviveu. Obrigado. Obrigado. Eu recebo. Isso foi inesperado, mas eu recebo. Obrigado. Sei que há uma grande probabilidade de termos amigos, pessoas aqui que não têm um relacionamento pessoal com Jesus. É imperativo. É posto diante de cada um de nós viver em um lugar de rendição contínua. E há alguns que estão me ouvindo que diriam: Bill, não tenho um relacionamento pessoal com Jesus, não sei como é segui-lo, não sei o que é nascer de novo, ser perdoado do pecado, mas não quero sair, não quero ir embora até saber o que é encontrar paz com Deus. E se é você, levante sua mão. E ao fazer isso, você está dizendo: não quero sair daqui até que esteja mudado. Eu quero seguir Jesus. Se houver alguém nessa posição, levante sua mão, porque eu quero te ver onde você está e te reconhecer, concordar com você. A família online, o mesmo. Sei que tem tantas pessoas que vieram a Cristo online. Deixe-me te dar mais um momento. Escreva nos comentários, por favor. Temos pastores online que irão te ajudar. Vou assumir que todos estamos salvos. Deixe-me orar pelo seu cérebro. Jesus! Não estou brincando, mas estou brincando. Pai, obrigado pela mente de Cristo. Você nos deu isso como uma herança, está na nossa conta. E eu oro para que essa seja uma semana de transformação pessoal, em que pensamos o que você pensa, vemos o que você vê, sentimos o que você sente. E o que projetou para nós seja plenamente aceito por cada crente que me ouve. Oro por novos crentes, para que eles não tenham que passar pelos anos de turbulência e confusão pelos quais tantos outros de nós já passaram, porque eles tomaram a mente de Cristo como nossa herança. Oro por isso em honra do nome de Jesus. Todos digam amém. Amém.